Estou aqui no centro de Katmandu. No livro de Gênesis, capítulo 3 e o versículo 6. Vamos ler apenas este versículo. Gênesis capítulo 3 e verso 6. Esta noite nós trabalharemos no tema as consequências de uma má escolha. O verso 6 diz assim: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Feche seus olhinhos por bondade. Meu Rei, mais uma vez nos submetemos à sua inteira vontade. Que a tua palavra tenha o efeito esperado pelo teu Espírito dentro de nós. E que nós tenhamos sim a atitude de abrir o coração e entender tudo o que quer nos ensinar. Assim lhe rogo que enquanto eu falo, tu nos ensinas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhar para esse texto e continuar de onde paramos na semana passada. E lembro-me que parei vos dizendo que Deus decidiu plantar um paraíso dentro do paraíso a partir do Gênesis capítulo 2 e o verso 8, onde a Bíblia diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, onde ali ele colocou o Adão e a Eva para viverem os seus tempos de comunhão. E hoje eu quero continuar a partir disto, mas já dentro do jardim, nesta cena em especial onde lemos aqui. E seria burlesco se não fosse trágico tentar observar como alguém pode ter a tamanha desinteligência de viver num ambiente tomado de belezas, de riquezas, de prazer, de abundância, de felicidade, de uma quietude imensa, trocar tudo isso por uma treva absurda, escura, terrivelmente fria, horrorosa, distanciada, e que vem com nas sobras de suas sombras a dor, a morte e a tristeza. Como que alguém tem a capacidade de tomar essa decisão? Como que alguém inteligente pode ser tomado de assalto de algo tão terrível assim? Bem, falando desse ambiente onde essas pessoas estavam, Adão e Eva, o jardim no Éden, a ideia de Deus, logo depois de formar o Adão e dar a ele as incumbências de governar a terra e fazer com que a terra fosse a extensão do reino de Deus na terra, Deus plantou um lugar do que a Bíblia chama de jardim, um ambiente seguro, perfeitamente lindo, como já acabei de citar, e deu não como uma habitação plena para que o Adão vivesse ali como que numa prisão no paraíso, ao contrário. Era para que o Adão e toda a sua descendência governasse a terra, trabalhasse a terra, lavrasse a terra e vivesse dos benefícios que a terra possuía e possui. E quando terminasse o dia, ou as suas atividades, ou o tempo necessário, ele viesse para o jardim e ali ele tivesse um tempo de qualidade com o seu pai, com o seu rei, onde pudesse desfrutar junto com ele de uma vida dentro do jardim cheia de privilégios.
Uma vida assim, onde o tempo não existia, onde as necessidades não existiam, onde as frutas eram constantes, onde o clima era perfeito, onde a paz era abundante, a quietude tomava conta do ambiente, onde os animais viviam em comum, em todo tipo de animal, onde as criaturas de Deus se interligavam, e era um ambiente extremamente festivo, onde o Adão tinha, sim, junto com a Eva, o privilégio de estar nesse ambiente com o Senhor, em uma vida completamente perfeita, isento de dor, isento de lágrimas, isenta de tribulação, isenta de fofoca, de murmuração, embora houvesse mais pessoas, mas não havia nada disso, porque era um ambiente de pura paz, onde eles viviam na presença de Deus. E a Bíblia diz que no final do dia o Senhor descia naquele ambiente, como vimos na semana passada, e ali ele comungava com seus filhos. É como se pudesse passear com Deus pelo jardim, sabe? Estar com ele naqueles momentos preciosos e poder ouvi-lo, poder conhecer as coisas que ele tinha para dizer. Um lugar onde os sonhos não morrem, as tristezas não nascem, onde o aspecto da morte não fazia diferença, porque não existia. Onde a pobreza não se nominava, porque também não existia. Onde a fome não era preocupante, porque também não havia. Era a terra inteira assim. Um ambiente completamente tomado por essas bênçãos. E Deus colocou a humanidade para viver neste ambiente. Era perfeito. Eles só teriam que zelar da terra, governar a terra, administrar a terra, plantar na terra e colher abundantemente e viver felizes para sempre. Sim, o jardim era a ideia de felizes para sempre. Entretanto, as coisas mudaram. Pode-se dizer que esse lugar aqui era chamado de um lugar de delícias. Você consegue parar para imaginar como seria o Havaí melhorado 100 vezes? Dá para imaginar um paraíso melhorado 100 vezes? Seria, imagino eu, esse lugar. Viver no jardim era, portanto, viver como que num paraíso. E o apóstolo Paulo, quando ele fala a palavra paraíso, ele dá-nos uma tosca dimensão do que ele quer dizer. Eu imagino que o jardim no Éden, no qual Deus fez para que o Adão desfrutasse de sua companhia, de sua amizade, de seu relacionamento, ele se identifica com o que Paulo quis chamar de lugar de descanso, ou paraíso, ou antessala do céu. E ele, quando tem essa visão extraordinária do Senhor, em 2 Coríntios, no capítulo 12, os versículos 2 ao 4, ele começa dizendo: eu conheço um homem, que no corpo ou fora do corpo, não sei, que subiu ao terceiro céu, e se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Este homem viu coisas dos quais não lhe é lícito contar. Ele está falando na terceira pessoa, mas é ele mesmo. Está dizendo coisas das quais não é lícito contar e nem dizer, que estão nesse ambiente de glória, para que tal homem não se ensorbebeça. E lá no capítulo 1 e o versículo 21 em diante, ele diz que Deus preparou coisas ao ser humano que o olho do homem nunca viu e que nunca subiu no coração do ser humano. Então ele não tem ideia do que significa, ou nós não temos ideia do que é a beleza do paraíso reservado por Deus. Então logo não conseguimos mencionar ou dimensionar essa ideia aqui de como é a beleza do jardim de Deus, no qual vivia o Adão. Embora em uma visão antropológica, é claro que a gente faz uma ideia em função das praias, dos lugares bonitos que nós temos nesse mundo todo. Mas, se Deus tem um lugar, um ambiente tão gostoso como este, certamente é esse lugar onde o apóstolo Paulo disse que aqueles que estão em Cristo e partem com o Senhor, estão lá. Sim, estão descansando nesse lugar de glória. Perceba que todo homem e toda mulher que você conversar, ele tem esperança de pós-vida estar num lugar glorioso. Todo homem, seja de qualquer religião, ele espera que depois da vida ele esteja num lugar melhor, não é?
Nós acreditamos no céu, ou paraíso, ou terceiro céu, ou antessala, outros chamam de limbo, outros chamam de elevado, outros chamam de lugar de sonhos, e assim por diante. As religiões, cada uma denomina de sua forma um lugar onde espera-se passar a eternidade. Entretanto, essa espera que todos aqui têm não está errada. Qualquer humano, qualquer ser humano deve ter essa esperança de um lugar melhor. E na verdade ela está dentro de nós porque foi Deus que colocou. Afinal de contas, todos nós queremos ir para a eternidade. Se você pegar a sua Bíblia e observar comigo o que Eclesiastes, no capítulo 3 e o verso 11, Salomão escreve e diz assim que Deus, na sua sabedoria, fez todas as coisas belas ao seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Portanto, está dentro da nossa alma, do nosso coração, a ideia de eternidade. Queremos viver eternamente. Isso é um desejo inato de nós, que vem de Deus, é uma herança que vem dele. Perceba que por conta disso, todo mundo quer esse lugar. Por conta de que esse Deus deixou isso aqui dentro, óbvio, todos queremos ir ao paraíso. E aí você escuta a religião A, a religião B, a religião C, e você vai evangelizar alguém, talvez você deve ter ouvido essa expressão: sim, toda religião é igual, afinal Deus é um só, e são muitas as placas, muitas denominações, muitos credos, muitas religiões, mas afinal todas levam a Deus, né? Quantos já ouviram isso? Tudo leva a Deus. A verdade é que não, Senhor. A Bíblia é muito clara que há apenas um caminho que leva a Deus. Todos os outros caminhos, desculpem, são engano. Mas há um caminho que leva a Deus, diz a Bíblia, e o caminho é Jesus Cristo, o Senhor. O próprio Jesus disse em João no capítulo 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho. Quer dizer, eu sou o único caminho. E é Paulo que escreve em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, dizendo que há só um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, homem. Então não há outro caminho, é só um. Se queremos chegar ao céu, a única possibilidade se chama Jesus Cristo. E isso tem que ser tão latente dentro de nós, até porque não nos dá margem para incertezas ou dúvidas. Afinal, nenhum outro ser criou esse ambiente a não ser o Cristo. E olhando para esse ambiente maravilhoso que o Adão e a Eva foi colocado, eu percebo que ali, esse lugar possui pelo menos 4 benefícios. E eu vou tentar te mostrar alguns deles esta noite. Para isso, eu sei que a tela funciona, mas eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia na mão, para que você possa aí batalhar comigo nela. E quem sabe você que está anotando puder vislumbrar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. A primeira verdade que eu vejo nesse texto, de que o jardim representa, é que ele era um lugar de íntima e perfeita comunhão. O jardim no Éden é um lugar de íntima e perfeita comunhão. A palavra comunhão, ela é derivada na nossa teologia do grego koinonia, que, diga-se de passagem, é o nome do restaurante do Edinho e da Ju. Koinonia. Já fiz uma propaganda para os amados aí, né? Já fiz o meu merchan. Perceba que koinonia significa partilhar do mesmo pão, comungar, ser igual na partilha das coisas, é viver em comum, como uma comunidade. Perceba que essa ideia que se tem hoje não é recente, é uma ideia desde o Éden. E foi Deus que iniciou esse processo com o Adão. Mas ele, muito mais do que simplesmente almoçar junto, trocar ideias ou comungar de uma ideia em particular, a palavra koinonia, ela esboça uma profundidade, principalmente quando se trata do relacionamento de Deus com a família no jardim. Ela esboça uma profundidade a partir, sim, de um intenso viver com Ele. Vai muito além de simplesmente compartilhar da mesma ideia, porque nós podemos até como igreja, digamos, nós temos uma comunhão aqui na igreja, mas não partilhamos da mesma ideia em alguns outros assuntos. Nós temos comunhão uns com os outros aqui, mas nós não vivemos um relacionamento a ponto de sermos um em tudo. Não é verdade? Cada cabeça uma sentença. Alguém já disse isso no passado. Então perceba que de maneira muito clara,
A intensidade da comunhão no jardim e o que se espera de Deus em nós, ou o que Ele espera de nós com Ele, é muito mais além do que a comunhão que a gente tem pretensamente nas nossas reuniões. Perceba que o jardim, nesse conceito de um lugar de comunhão, ele está firmado pelo menos sobre 5 considerações, 5 básicas atitudes. E diga comigo, por favor, a primeira atitude: conhecimento, cuidado, confiança, mutualidade, compromisso. Esses 5 alicerces fazem parte do ambiente do jardim. Todo relacionamento que você procurar, que vai além de uma comunhão apenas de ideias, vai estar firmado sobre esses 5 alicerces. Todo relacionamento partilhado, por exemplo, vida a 2, marido e mulher, não comunga apenas de uma ideia, embora em alguns casos cada cabeça uma sentença também, não é verdade? Em alguns casos a esposa nunca concorda com o marido e o marido nunca concorda com a esposa, mas no geral, se trocar por miúdo, vai dar legal. Então perceba que o relacionamento com Deus, ele tem um aprofundamento maior. E esses detalhes são importantes para você entender a complexidade do jardim e como eles conseguiram trocar tanta coisa boa por tanta coisa ruim. Conhecimento, por exemplo, na minha forma apequenada de ver, de tudo que o ser humano precisa para viver e ser feliz, o conhecimento é a principal delas. Até porque, desde que a gente nasce, estamos submetidos a aprender, a conhecer. Não é verdade? Desde que a gente nasce até quando morre, você está adquirindo conhecimento. Abriu os seus olhos, você está adquirindo conhecimento em alguma área da sua vida, o tempo todo. E a vida relacional exige um tempo de conhecimento constante, um para com o outro, tanto de um lado para com o outro lado. É evidente isso. Embora a gente perceba que conhecimento é tão importante, a gente também percebe que o desleixo e o descuido quanto a isso também é uma verdade. Talvez seja por essa razão que a serpente trabalhou tanto numa proposta de um conhecimento melhor para o Adão e a Eva, uma vez que eles já tinham o todo. E a serpente promove, na visão dele, como um bom vendedor, que pode ter mais do que o todo. E essa é a ideia que Satanás consegue vender. Eu imagino esse cara vendendo produtos da Casa Bahia. Meu irmão, ele transformaria isso num universo gigantesco. Porque ele consegue chegar num casal, Adão e Eva, que tem tudo do inimaginável, e ele propõe além da imaginação, sabe? Ele consegue vender um produto que não existe além da imaginação, irmão. Está igual os vendedores de TechPix. Os caras vendiam uma máquina além da imaginação, quase cozinhava. E nego comprava e ficava faceiro, a máquina daquele tamanho, ó, tem 12 em 1, só funcionava um. Coisa mais triste. É interessante que esses caras, o Adão e a Eva, estavam conectados com a única fonte de conhecimento e saber existente, a saber, o Senhor. O jardim era como se fosse uma enciclopédia global de todo o cosmos. Deus estava lá, tudo que eles queriam saber estava lá. A fonte de conhecimento e conexão eterna estava lá. E aí vem uma proposta tosca do maligno dizendo que tem uma conexão melhor. E consegue mostrar para eles e eles acreditarem nisso, de um conhecimento ilimitado, embora eles já o tivessem. Perceba que quando eu olho para esse contexto, eu percebo que eles jogaram fora, e a própria Bíblia nos diz isso. Primeiro, perceba que a Bíblia diz que o conhecimento traz a vida. Olhe na sua Bíblia, por favor, de maneira bem breve. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 12. Você consegue olhar rapidão? E enquanto você procura, eu vou ler para você marcar na sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Porque a sabedoria serve de defesa, como a defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Que coisa mais linda. Paulo, quando escrevia sobre isso, ele disse aos Colossenses, no capítulo 2, os versículos 2 ao 3, que do Senhor, é dele, é nele a fonte de todo o conhecimento. Diz ele assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Ele quer que a gente conheça profundamente e possa inundar-se das águas de Deus, porque a Bíblia diz que o conhecimento é a fonte do crescimento. Sem conhecimento não se cresce em área alguma. Diga para quem está ao seu lado: o crescimento depende do conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, veja aí na sua, se você quiser, Provérbios, no capítulo 24, verso 3 ao 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então você tem uma casa, aqui está a sua casa. Você só vai fazer essa casa crescer à medida que o conhecimento for adquirido. É por isso que Salomão, quando quer falar de sabedoria e de conhecimento, ele diz: vende tudo que tem e adquire conhecimento. Pega tudo que você possui, suas riquezas, e vende, e com ele adquire conhecimento. Tal é a importância que isso nos leva não apenas a crescer, mas também a escapar das coisas do maligno. Eu não tenho tempo de falar essas 27 considerações do que o conhecimento te dá. Mas, se você quiser aprofundar-se em Deus, a própria palavra lhe dá essa amplitude. Ela livra das ciladas da vida. É interessante observar essas coisas. O próprio livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 12, eu li o 11, agora o 12, Salomão escreve assim: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então dá uma olhadinha para quem está pertinho de você e diga para essa pessoa querida: você quer ser bem-aventurado? Mergulhe em Deus em busca do conhecimento dele. E todo o conhecimento dele você encontra na própria palavra dele, irmão. É por isso que o salmista disse que o meditar na palavra do Senhor noite e dia é que faz as nossas raízes terem nas águas profundas e nos nossos galhos terem os frutos certos. É maravilhoso poder andar sobre esse aspecto. Dentro dessa própria dimensão do conhecimento, nós chegamos a uma segunda palavra, que é o cuidado. O jardim expressa um pleno cuidado. Se você está na presença de Deus e o conhecimento do Eterno te preenche, te dá pleno saber, te dá o envolvimento da glória, te dá meios de organizar aquilo que você está fazendo, te dá condições de governar uma terra tão grande, então expressa por meio desse conhecimento o sentimento de relacionamento através de um cuidado profundo de que o pai tem para com os seus filhos. E eu fiz até algumas anotações acerca disso, que eu acho que vale a pena dizer para você. Para mim, o jardim era a expressão máxima do relacionamento para com Deus. E as atitudes que havia de Deus para com eles, de eles para com Deus, mostram-nos de maneira muito clara isso. A ideia do Eterno era cuidar dos seus filhos desde que mundo é mundo. É por isso que você vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, lá no seu capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Então nada foi um acidente, ele reservou esse ambiente justamente porque ele queria esse momento tenro de comunhão com os seus filhos e com a igreja que agora faz parte do segundo Adão. É por isso que você percebe, através desse cuidado de Deus. É interessante, queridos, que no hebraico a palavra cuidado, ela tem 7 significados. É impressionante. A palavra cuidado, ela dá-nos 7 considerações. É claro que eu não tenho tempo de contar-lhe todas elas, mas eu vou pelo menos te dizer. A primeira consideração da palavra cuidado é zelo. E Deus, em várias vezes, ele diz que ele tem zelo de nós. Ele vela pela palavra para cumprir, porque ele é zeloso por aquilo que ele disse. Ele cuida da igreja, como ele diz, porque ele é zeloso para ter uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, para que possa ser apresentada ao seu filho. Em todo tempo, ele é um pai zeloso. Você percebe que alguns dos pais que estão aqui têm os mesmos traços de Deus no zelo, no cuidado, na proteção. Não é notável que Deus é tão zeloso e tão cuidado que quando Adão e Eva caíram, pecaram, Deus tinha 2 opções. A primeira, ou permitir que eles incumbissem diretamente na queda e morte, como foi a ordem de Deus, dizendo: se você comer desse fruto, você vai morrer. Então Deus poderia ter deixado imediatamente que morressem, mas ele tinha a segunda opção: prover um meio para que aquele pecado, aquela desobediência pudesse ser paga, e aquelas pessoas que deveriam morrer, não morressem, e outro morresse no lugar. Ele escolheu a segunda opção. E não apenas escolheu a segunda opção, dando seu filho para morrer no lugar de nós pecadores, como decidiu também cuidar do figurino de Adão e Eva.
Ele cuida de tal maneira que ele viu que os filhos dele fizeram caquinha. Ele foi lá limpar a sujeira dos filhos e ainda fez uma roupa nova para eles. Um figurino novo para eles e disse: vai embora, mas vai de roupa nova. Perceba que dentro do jardim tinha um bom shopping. E Deus era o costureiro. Já pensou? O alfaiate divino. Imagina os senhores e senhoras, o tal zelo que o pai tinha e o tal zelo que o pai tem por ti. Ou você imagina que o zelo de Deus mudou? Que o cuidado dele mudou para conosco? Ao contrário, o cuidado dele para conosco continua igualzinho, do mesmo modo. À medida que nos relacionamos com ele, é à medida que ele cuida de nós. Tal é a intenção de Deus de zelar por nós, que a própria Bíblia diz que ele manda os anjos dele ficar ao nosso lado cuidando. Você pode até não acreditar, irmão, como muitos cristãos não acreditam, mas a Bíblia é muito clara: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. E eu creio nisso, irmão. Se não fossem os anjos, meu irmão do céu, eu já teria ido para a glória pelo menos 4 vezes. Eu acho que Deus troca o meu turno várias vezes. Ele chega lá em cima e diz: manda outro, manda outro, manda outro. Já deu por hoje. É interessante, a segunda palavra que significa cuidado é a palavra cautela. Legal, não é? Deus é tão cauteloso que ele chegou no Adão e a Eva e diz: olha, gente, vocês podem andar nesse jardim e comer tudo que tem aqui, ó, mas daquela árvore ali, olha, come não. Tenham cautela com ela, come não, que aquilo ali é um veneno da pega. Você comer aquilo lá vai dar BO para ti. Não coma, fique na tua. Como diz o anjo, deixa abaixo. Fica de boa, relaxa. Come de tudo que tu quiser, menos da feirinha. Se você vê um vendedor te oferecendo produto da feirinha ali, não coma. Mas eles foram justamente no lugar proibido da feira. Parece criança, irmão. Quando você diz não toca, ele vai disfarçadinho com a mão. É ou não é verdade? Não mexe, mas o bichinho está: não estou mexendo. É ou não é verdade? Eles faziam a mesma coisa, interessante. Parece criança, irmão. E o pior é que não foi só a Eva, foi o Adão também. Os dois juntinhos, namorandinho, na feirinha, trocando figurinha. E deu no que deu. A terceira palavra do que significa cuidado é a palavra responsabilidade. A quarta, que foi bem feito. A quinta, que foi bem pensado. A sexta, que se previu. E a sétima, que foi feito de propósito. Coisa interessante do cuidado, tudo isso está dentro de uma só palavra. E você vai poder estudar um dia nesse material todo. Perceba de maneira clara que além do cuidado, o jardim, dentro dessa questão que a gente está tratando, ele traz alguns conceitos muito interessantes, querido, que eu preciso passar para você. Só do cuidado tem mais 60 e poucas considerações, não dá para me falar aqui também. Então deixa eu correr aqui com você mais um pouquinho. Todo relacionamento precisa de uma terceira palavra: confiança. Você jamais vai conseguir relacionar com alguém sem o elo da confiança. O jardim era um ambiente pleno de confiança. A tal era a confiança de Deus na humanidade que ele está aqui, ó, a terra é tua, governa a terra para mim. O Salmo 115, o verso 16, Deus diz: os céus e os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, para que eles governassem, para que eles vivessem. Queridos, como é amplo. Por fim, mutualidade, do que significa reciprocidade. O jardim era um contínuo de comunhão. E a gente às vezes quer ter comunhão apenas de um lado. É bom quando a comunhão vem só de um lado, que a pessoa só nos abençoa. Mas a intenção de comunhão é reciprocidade, a bênção é conjunta. A troca de favores é conjunta. A troca de amor é conjunta. A reciprocidade faz com que o relacionamento seja nutrido diariamente. Se não houver mutualidade, não tem sucesso. E o jardim tinha isso. Enquanto eles comungavam com Deus, enquanto estavam ali na bênção, Deus estava dando tudo. Já pensou, gente? Tudo, irmão. Nada do que eles precisavam faltava. Era tudo. Riquezas abundantes, bênçãos abundantes, saúde abundante, paz abundante, vida abundante, filho abundante. Era tudo. O cara podia ter 500 anos e fazer filho. Hoje o cara com 30 já não faz mais.
Coisa mais triste. Segundo o jardim, ele era um lugar do saber absoluto e pleno em todas as coisas. O que isso significa? Significa que o Adão, ele tinha o acesso ao coração de Deus. Tudo que ele quisesse saber de Deus, ele poderia perscrutar. Se ele quisesse entender os meandros do céu, ele podia saber. Deus iria lhe revelar. Esses mistérios que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, que está escondido em Cristo, o Adão poderia ter descoberto. Estava patente a ele, estava aberto a ele. Não havia segredos. O Pai deu a eles esse privilégio de governar. Porém, esse acesso de sabedoria e conhecimento, que era ilimitado, foi justamente o chamariz para que o maligno pudesse lhe oferecer um produto inferior com a proposta de ser superior. E o diabo diz a eles: olha, o meu produto é melhor do que o teu. E oferece a Adão e a Eva uma amplitude de governo maior, como se eles pudessem ser maior do que Deus em sabedoria e em conhecimento. Porém, o mundo de trevas que estava sendo gerado para eles aqui era imenso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que depois que Adão e a Eva aceitaram a proposta do maligno de comer o fruto proibido, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, verso 18, dizendo assim, escuta bem: as pessoas ficaram entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração. O apóstolo Paulo completa essa fala dizendo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. Desde aquele tempo, o diabo conseguiu vedar a mentalidade humana, imergi-los em uma escuridão tão tamanha, porque esse domínio agora está sobre o príncipe das trevas, como a própria Bíblia diz. Entretanto, o mesmo jardim que apresenta esses dois aspectos de forma bonita, ele me faz pensar e saber que há uma terceira vertente maravilhosa do jardim. Era o ambiente pleno e irrestrito das riquezas de Deus. Eu fico imaginando como é a grandeza poderosa do reino de Deus. Como é as coisas de Deus. A Bíblia diz, embora utiliza a linguagem como ouro do que representa as coisas de Deus, diz que tudo dele é resplandecente, é rico, é brilhante, é puro, é extraordinariamente santo, reflete como que o ouro, como o cristal reluzente e polido. E aí eu fico pensando assim: se alguém que pode todo dia ir na casa do seu pai, que é dono de tudo, possui tudo, e dá a ele todo o direito de conviver com tudo, como que alguém, tendo tudo, não pensa por um segundo o que seria viver sem essas riquezas abundantes? Como pode isso? Por que isso aconteceu? Como que o Adão e a Eva cederam a essa tentação? O diabo os tentou? Pergunte para quem está ao seu lado: o diabo é o culpado de tudo? Pergunte. Bom, o Adão disse que não. O Adão diz que o culpado é a mulher. Primeiramente, ele tenta jogar nas costas de Deus. Quando ele viu que não ia dar certo, foi para a mulher. Ele disse: Senhor, a culpa é tua, a mulher que tu me deu. Se tu não tivesse me dado essa mulher, tivesse me dado outra, não tinha acontecido. Tu tivesse tirado do lado esquerdo, mas tu tirou da costela, tiraste do ombro, mas jogou a culpa em Deus, mas não colou, então ele jogou a culpa na mulher. Quando a bola foi para Eva,
Ela diz: eu não tenho nada a ver com esse peixe, não. A culpa é da serpente, que ela me enganou. Quando a bola foi para a serpente, ela foi a mais honesta, mais de caráter. E diz: foi eu mesmo, fiz essa parada aí mesmo. Aí recebeu o julgamento. Por que Adão e a Eva caíram? Perceba que antes da queda, Deus disse: vocês têm todas essas miríades de árvores frutíferas maravilhosas para comerem, mas daquela única árvore não comam, porque se vocês comerem vai morrer. Deus estava advertindo, porque dentro deles havia a tentação. Todo homem nasceu pronto com tentação. Porque se o Adão e a Eva não tivessem a probabilidade de ser tentado, não seria escolha. Eles não poderiam ter escolhido. Eles escolheram cair. Deus havia dito para eles antes: cuidado, a árvore vai tentar vocês. Como alguém pode ser tentado se não há meio de ser tentado? Como a árvore poderia promover o desejo deles se não houvesse o desejo de comer aquele fruto? Concorda comigo? A tentação está dentro de todo homem e de toda mulher. E é interessante, Jesus nunca nos pediu para, por exemplo, ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não diz: orem para que a tentação seja arrancada de vocês. Ele ora assim. Ele está dizendo: a tentação vai estar o tempo todo com vocês, agora orem e tomem cuidado para não cair nela. É por isso que ele diz: eu vos envio como ovelhas no mundo de lobos. Como quem está dizendo: o pecado está aí, ó. O problema está aí, ó. Cuidado para você não cair no laço. Foi isso que ele fez com Adão. Que se ele não tivesse feito isso, o Adão e a Eva não tinham poder de escolha. E Deus precisava dar-lhes poder de escolha. Porque como você pode amar alguém por escolha se você não pode escolher esse alguém? E Deus queria saber que alguém o amasse porque escolheu o amar. Então agora eles escolheram a proposta da serpente. E veio a perda de toda essa riqueza. E à medida que eles usufruem do fruto proibido, seus olhos de imediato se abrem. E aqui eu percebo que o fato de eles terem desobedecido gerou o que a gente vive. Eles perderam toda a riqueza de Deus. E o que a riqueza de Deus produzia? A ausência da pobreza, a ausência da necessidade, a ausência da dificuldade, a ausência do sofrimento, a ausência da dor. Tudo isso promovia. E por conta de que eles escolheram a proposta da serpente, infelizmente, o que a gente vê agora é o que Salomão escreve. Olha que texto bonito, ele diz no Eclesiastes capítulo 4, verso 1 ao 4. A Bíblia diz assim: de novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava ao lado dos seus opressores, mas não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. Calcule. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é um absurdo. É correr atrás do vento. Esse é o mundo que a gente vive. De tudo eles agarraram nada. De um céu agarraram o inferno. De uma abundância eles receberam a escassez. E é por causa desse cenário de Adão e Eva, que isso é muito sério, a gente vive o que tem hoje.
Agora em janeiro, por exemplo, de 2017, que passou, fez um ano agora recente, o relatório da FAO, que é uma organização ligada às Nações Unidas, nesse relatório tem os seguintes dados, calcule: 800 milhões de pessoas morrem de fome anualmente no mundo. 800 milhões de pessoas. A tecnologia de produção alimentícia no mundo é capaz de alimentar 10,5 bilhões de pessoas. Sobram, portanto, alimentos, mas cerca de 3 bilhões de pessoas não podem adquirir tais alimentos. 20% da população global vive entre classes A, B e C, sendo média, média alta e classe alta sociedade. Cerca de 5,5 bilhões de pessoas são pobres no mundo. 3,4 bilhões de pessoas estão vivendo na miséria. E destes, 70% abaixo da linha da pobreza, do que é ganhar menos de R$200 por mês. Há 1,7 bilhões vivendo nessa situação. Há 600 milhões de crianças condenadas à morte pela malária, pela fome e outras doenças nos próximos 10 meses. Não é um cenário revoltante? É por isso que a gente se assusta com tudo isso. Mas se você for no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que a maldade do homem cresceu de tal maneira que não havia espaço no seu coração que houvesse uma boa motivação. Portanto, a partir de Adão, o mundo desenfreou largadamente na miséria e na dor. Diga-se de passagem que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, dizendo: não há um justo sequer, não há um homem justo sequer na terra que faça o bem. É triste, não é? Um cenário desolador. Tudo isso porque optaram por rejeitar a bênção do jardim e rejeitar a maior e mais poderosa bênção do que falo agora, do que o quarto benefício do jardim. Eu queria que você dissesse comigo, por favor. Diga: o quarto benefício do jardim é a luz intensa da graça e misericórdia do Espírito Santo. O maior benefício do jardim não era a comida. O maior benefício da terra não eram as riquezas. A maior bênção que o homem tinha não era simplesmente o fato de não haver doenças, não haver dores, não haver necessidades. Mas a coisa mais importante que eles receberam enquanto estavam no jardim era o Espírito Santo de Deus. Perceba como isso aconteceu. E você encontra o Espírito Santo em 3 lugares aqui nesse texto. No começo, no verso 26 e no capítulo 4. Logo você imagina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando em conjunto. E quando eles fazem a terra, dentro do cosmos, coloca tudo em ordem, executa o boneco, faz ali o Adão. E a Bíblia diz que depois de feito, deu vida a ele e soprou dentro dele o seu espírito. E deu poder de vida a Adão e o poder de comunicação em Adão. É por isso que o homem é dotado de corpo, alma e espírito. E esse corpo, essa matéria é terrena. A alma é o centro das emoções e a sua inteligência, o seu armazenamento de dados emocionais. Onde você ama, onde você chora, onde você se alegra, está armazenado aí. Mas o seu espírito é a conexão que você tem com Deus. É um mecanismo que Deus colocou dentro do homem, que é imortal, que permanece eternamente, ou no céu ou no inferno. E Deus deu o Espírito Santo para habitar dentro do homem, porque é por meio do Espírito Santo que ele se comunica com Deus. A ligação entre o homem e Deus é feita por esse cabo chamado Espírito Santo. E era assim que vivia. Eles estavam na terra, Deus nos céus, e o Espírito Santo fazia essa conexão.
Era um ambiente de céu na terra e terra no céu, sabe? Uma coisa gloriosa. Os seres do céu habitavam entre céus e terra. Entretanto, esse ambiente onde a alma sedenta do homem encontrava a fonte de vida, a saber, o Senhor, foi tirado deles justamente porque permitiram e não quiseram mais. O Espírito Santo, que habitava ali, que era o melhor presente de Deus, era o ser mais importante, que eles tinham que preservar. E permita dizer, queridos, esse jardim não era um acampamento de descanso, era um lugar de relacionamento. Ele não era um ambiente onde fosse secreto apenas para os dois, era para todos os filhos. Ninguém precisava pagar nada para lá, não era um lugar exclusivo, era um lugar aberto, sabe? Todos podiam estar. E o melhor e mais gostoso desse lugar é o chamado Espírito Santo, é um Deus. Só que do mesmo jeito que Adão, a gente faz hoje. Por exemplo, nós estamos aqui agora, dentro desse ambiente cristão. Deus está nos céus, concorda? Como você acha que a sua oração chega ao céu? Pergunte para quem está ao seu lado. Escuta, qual é o número do telefone que dá para falar com Deus? Pergunta aí para o irmão que está pertinho de você, se comunica com ele, eu preciso que você me ajude para que eu possa terminar. Tem. Você consegue um meio de comunicação, um fax, um e-mail ou qualquer outra informação que possa chegar rápido no céu? Tem jeito? Não tem, não é? Pois bem, o meio de comunicação, o Paulo aponta e nos ensina de maneira extremamente bonita e clara. Pegue a sua Bíblia aí rapidamente, por favor. Venha comigo ligeiro, por bondade. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero que você veja isso, meu amado. Capítulo 8. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, do Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo Espírito que habita em vocês. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, mas se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora preste atenção no verso 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez vos estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Se você olhar esse versículo, você vai ver que a palavra espírito está em minúsculo. Paulo não está falando do Espírito Santo, ele está falando do espírito de comunicação que nós temos aqui, a parte imaterial, que é aquilo que Deus colocou um pedaço dele em nós, o espírito humano. Mas agora vem no verso 16. O mesmo Espírito, letra maiúscula, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, letra minúscula, de que somos filhos de Deus. Era para essa hora você ter dado um brado de glória a Deus e aleluia, você perdeu. O meu espírito só tem acesso ao Deus eterno, que é Espírito, por causa do Espírito Santo. E não são poucos os que o rejeitam. Então como eu posso viver sendo filho de Deus, sem que o Espírito Santo me leve a isso? Como? O único meio de comunicação com Deus é o Espírito Santo.
É Ele que pega o nome de Jesus e crava na minha alma. É Ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. E o que o Adão e a Eva fizeram? O rejeitaram. E o que muita gente está fazendo hoje, virando as costas para Ele? O rejeitando. Quando a gente afirma, o Espírito Santo não atua mais como antes, o que estamos fazendo? Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, estamos rejeitando. Se a gente acha que Ele não atua mais no nosso meio, que não há espaço dentro de nós para Ele, quem vai habitar aqui dentro? E à medida que a gente não o reconhece, não o ama, não o favorece, não o deseja, não o coloca no trono de nossa vida, é a mesma medida que o Adão e a Eva faziam. Trocaram o Espírito Santo por uma proposta da serpente. E a gente faz o mesmo, queridos. Não poucas vezes fazemos o mesmo. Essa atuação do Espírito Santo na vida deles promovia esse acesso contínuo e trazia o reino até eles. E como isso funciona, eu termino agora tentando te dizer. Deus quis fazer com que a terra fosse a extensão do reino dos céus. Eu já disse isso semana passada a voz. Ele decidiu estender o seu governo e fez a terra como uma extensão do seu governo. E para que um reino se estabeleça em outro reino, é sempre mandado o governo, um novo governo. Quando Portugal estabeleceu-se no Brasil e fez do Brasil colônia, eles mandaram para cá um príncipe, não mandaram? E este respondia para Portugal, governava o Brasil, mas respondia para Portugal, não é verdade? A comunicação entre Portugal e o Brasil era feita por meio desse príncipe. As leis de Portugal eram regidas no Brasil por causa desse príncipe. Portugal era dono do Brasil por causa desse príncipe. Concorda comigo? Deus decidiu trazer o seu reino para a terra. Então mandou o seu governo, Espírito Santo. E disse, leva tudo que tem aqui em cima para eles lá. E ele trouxe. Mas chegou um dia que o Adão e a Eva deu o grito de independência. Independência e morte. Não é independência ou morte, mas gritaram independência e morte. Então o governador foi retirado. Gênesis capítulo 6, verso 5, disse Deus, meu espírito não mais coabitará com o homem. Que triste. E agora veio Jesus e restabeleceu a oportunidade do homem entrar no jardim. E melhor do que entrar no jardim, trazer o jardim para dentro do homem. E aí vem Jesus e diz, eu vou ao Pai, eu vou voltar à minha casa, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou orar ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador para que estejam com vocês para sempre. Oh, Jesus maravilhoso. E Atos capítulo 2 diz, estando eles reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E sobre os que estavam reunidos veio línguas repartidas como que de fogo, os quais repousavam sobre eles. E todos ouviam-nos falar na língua de seus próprios países. Que coisa! Desde o dia em que o Pai o mandou vir para cá, para trazer o governo dos céus de novo, Ele não voltou mais, porque Ele tem encontrado alguns corações que o seguram aqui. E tem uma coisa, queridos, é esse mesmo Espírito que quer trazer o governo do céu sobre a nossa vida por completo nessa igreja. Nós não podemos rejeitá-lo de novo. Não podemos permitir que ele se vá.
Não podemos. Você não tem ideia do que é perder o Espírito Santo. Ele é tudo o que precisamos para ganhar essa cidade. Ele é tudo o que precisamos para ganhar famílias inteiras. Só Ele. Eu queria que você ficasse em pé. Eles trocaram a luz do Espírito pelas trevas de Satanás. Eles perderam tudo de melhor que Deus havia reservado para a humanidade. E o Espírito Santo foi rejeitado como um qualquer. Trocado por uma mera fruta. Imagina isso. Desprezado e trocado por uma mera mercadoria de feira. Quem faria isso com Deus? Pergunte para essa pessoa linda pertinho de você e diga: quem faria isso com Deus? E a resposta: nós fizemos. Talvez a gente disse: se eu estivesse lá eu não faria. Mas a gente faz isso hoje, queridos. A gente troca Ele hoje. A gente despreza Ele hoje. A gente nem o conhece hoje. Nosso relacionamento com Ele é tão pequeno hoje. Poderíamos estar voando alto nele, mas nos contentamos em rastejar. Então eu vou te convidar na oração agora. Convidar você a pedir ao Espírito Santo para trazer o governo dele integral sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre sua casa. Ouse querer um relacionamento com Ele, queridos. Não o deixe esperando do lado de fora. Não deixe o jardim sair de dentro de você. Não deixe o melhor de Deus sair de dentro de você. Eu queria que você fechasse seus olhinhos e tentasse fazer uma retrospectiva no seu coração e imaginar que teu coração é uma grande casa. Então veja quantos cômodos desta casa está tomado pelo Espírito Santo. Só você e Ele pode saber. Talvez até agora você permitiu que Ele assentasse apenas na sua sala. Talvez até agora Ele nunca pôde ir no seu quarto. Talvez a sua casa é grande e os cômodos estão vazios. Deixa Ele preencher, meu irmão. Deixa o Espírito Santo preencher suas emoções. Deixa o Espírito Santo preencher sua alma. Deixa o Espírito Santo preencher seu temperamento. Deixa o Espírito Santo preencher seu relacionamento. Deixa o Espírito Santo preencher o seu coração cheio de ira. E Ele vai tirar a ira para fora. Ele vai colocar a amargura para fora. Ele vai tirar o que não presta para fora. Deixa Ele preencher, meu irmão. Ore se você puder. Ore profundamente. Paizinho querido, eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão por te ignorar tantas vezes. Eu te peço perdão, Senhor, como igreja, por não ouvir a sua voz. Eu te peço perdão por muitos que desconhecem a tua graça. Eu te peço perdão por muitos que ignoram a tua presença. Eu peço perdão por aqueles que ainda não sabem quem o Senhor é. Por isso eu lhe peço: se revela a boas novas, Senhor. Se revela a membresia dessa igreja. Derrama a tua graça e o teu poder abundantemente. Deixa eles sentirem o calor de ti, Senhor. Deixa eles
sem sentirem seus corpos arrepiarem, a tua glória descer neste lugar. Vem, Espírito Santo, nós não te rejeitaremos, nós não te rejeitaremos, ao contrário. Entra, Senhor, nos ambientes, vai nas casas desses irmãos e deixa, Senhor, eles serem tomados por ti, para que seus cônjuges, suas famílias vejam a tua glória por meio desses irmãos. Vem, Espírito Santo, e faz dessa igreja os luzeiros que prometeste. Vem, Espírito Santo, e limpa-nos por dentro e toma o seu lugar outra vez. Mas não toma apenas a sala, Senhor, não toma apenas uma poltrona. Invade a nossa casa, enche a nossa vida, enche o nosso lar, enche tudo que temos, Senhor, da tua glória. Que todo o nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar seja movido por ti, Senhor. Vem em nome de Jesus. Vem sobre aquele que quer, vem sobre aquele que tem sede, vem sobre aquele que espera, vem sobre aquele que busca, vem sobre aquele que te anela. Vem, Espírito Santo, enche o teu povo com a tua glória, enche o teu povo com a tua glória, enche, Espírito Santo. É o que eu te peço esta noite.